A paz do Senhor Jesus, ouvintes deste programa que está aí nos acompanhando pelo canal. A palavra de Deus não perece, a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é verdadeira. E nós estaremos aí meditando em tópicos que falam a respeito das profecias, do Messias, aquele que deveria de vir para resgatar o seu povo da condenação e dar assim o refrigério de uma nova vida e vida com abundância. Vemos então Deus usando os seus profetas, os seus servos, que profetizaram a respeito do nascimento de Jesus, a respeito do seu sofrimento e até mesmo da crucificação e também da ressurreição. E vemos que a profecia, ela prediz o que vai acontecer antecipadamente, porque nosso Deus, ele é onisciente, onipotente, ele é todo poderoso, ele conhece o presente, o passado, o futuro, tudo está nas suas mãos. Então nós conferimos, através da palavra de Deus, tanto pelo Velho Testamento como pelo Novo Testamento, a palavra sendo concretizada, a palavra sendo cumprida cabalmente para a glória e louvor do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então vemos que a profecia dizia que Jesus iria nascer numa época turbada, uma época assim de muita agitação, uma época de fervor. Então vemos Daniel profetizando no capítulo 9, versículo 25, que diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido o príncipe, será o quê? 70 semanas e 62 semanas, as praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então seria de muita angústia, seria de muita dor, muito sofrimento. E nós podemos comparar o cumprimento desta profecia ali em Lucas capítulo 2, e do verso 1 até o versículo de número 7. Diz a Bíblia Sagrada que no tempo de César Augusto, houve ali o momento de todo o povo se apresentar a César, enfim, ao governo, para alistar-se. E agora José e Maria saem de Nazaré, e subiu, da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, ali dos termos, da cidade de Davi, era este homem, desta linhagem, dessa tribo. Então agora a Maria estando grávida, a Maria estando já nos seus momentos finais de gestação, tem que fazer esse esforço para se comparecer ali diante das autoridades para o alistamento. Mas chegando na cidade, estava o fervor, estava povos de todas as aldeias, cidades vizinhas, e não tinha lugar na pousada para assim José e Maria pernoitar aquela noite e nascer Jesus num lugar confortável. Então agora Jesus tem que ir para uma estebaria, para o meio dos animais, para ser assim gerado, cumprimento da profecia. E vemos que esse Messias, ele deveria vir de uma virgem, não seria de uma mulher comum, não seria de um relacionamento normal, seria algo espiritual, seria algo que seria gerado de dentro para fora. Então vemos aqui Isaías, capítulo de número 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal.
A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel significa a presença de Deus, Deus conosco, Deus dentro do barro. Por isso que Paulo disse que a excelência não está no vaso, mas está no conteúdo do vaso, para que o vaso não se glorie, né? Então vemos que a própria Maria, ela bendizeu ao Senhor, glorificou ao Senhor, o Deus, o Salvador da sua alma. Por quê? Porque ela se gloriou não em ser chamada mãe do Messias ou a mãe de Deus, mas ela se gloriou em ser agora uma salva, porque ela pôde, contemplar a profecia do Messias de nascer, ser gerado dentro do seu próprio ventre. Olha que coisa gloriosa. Então, a profecia dizia que nasceria de uma virgem. E vemos o cumprimento desta profecia em Mateus, capítulo de número 1. Olha só o que nos diz a preciosa palavra de Deus. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo de Deus. Então vemos que o nascimento de Cristo foi já um milagre. Algo que não precisou da intervenção humana, não foi do desejo humano, não foi do desejo do prazer que Jesus foi gerado, mas pelo poder do Espírito Santo. E nós vemos que foi de dentro para fora, não de fora para dentro. Então vemos o véu se rasgando de dentro para fora, a incircuncisão, o poder de Deus se manifestando, a circuncisão de Deus, para assim, meus amados irmãos, usar de misericórdia para com a humanidade. E vemos então agora a profecia cabalmente sendo cumprida. O Espírito Santo fazendo esta obra. E daí nós vemos que a profecia foi predita que o Messias teria perseguições. Seria um momento de perseguição, de morte, de choro, de muitas lágrimas. Jeremias 31, versículo de número 15, Jeremias 31, 15 diz: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, lamentações e choro amargo. Raquel chora os seus filhos e não se deixa consolar por eles, porque já não existem. Então vemos que seria num momento de muita frustração, de muita dor, de muita angústia. Vemos em Mateus capítulo 2, versículo 16, que nos diz assim a preciosa palavra de Deus. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, já que ele não pôde matar uma só, ele agora manda exterminar todas as crianças de 2 anos para baixo, tanto ali aos arredores e cidades vizinhas. Então, meus amados, muita lágrima, muito choro. Lembra de Moisés? Nasceu num tempo onde o rei Faraó manda exterminar os meninos machos, manda matar, manda acabar, manda aniquilar. Mas é naquele momento de angústia, momento de sofrimento, é que Deus estava providenciando o libertador para Israel. E assim, a profecia,
O próprio Moisés disse que levantaria um profeta semelhante a ele, e a esse deveria o povo ouvir, né? Porque senão aqueles que transgredissem essas palavras do profeta agora que viria, infelizmente pereceria. Então, meus amados irmãos, vemos a semelhança, né, da perseguição no tempo de Faraó contra Moisés, enfim, e a preservação, né, da vida de Moisés, como também a preservação da vida do Messias, que aconteceria milhares e milhares de anos consequentemente. E assim a profecia foi liberada e Deus cumpriu. Jesus nasceu debaixo de muita angústia e perseguição. E a profecia também diz que Jesus seria, né, fugitivo pela sua vida. Ele escaparia da morte. Oséias capítulo 11, versículo 1 diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então vemos, olha só, como que a palavra de Deus se encaixa como uma luva, né? E vemos este cumprimento da palavra de Deus em Mateus capítulo 2 e o versículo de número 14, que diz assim: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, porque o anjo do Senhor havia aparecido a José e alertado ele, dizendo: olha, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e permaneça lá até que eu te avise, porque Herodes está procurando o menino para o matar. E diz a Bíblia, então, no verso de número 14, que José obedece à voz do anjo do Senhor, pega o menino, pega a sua mãe Maria e assim foge para o Egito. E ali fica aguardando as segundas ordens do Eterno Poderoso. Vemos então, meus amados irmãos, que agora Jesus está preservado, a palavra de Deus está se cumprindo e Jesus agora tem que voltar para a Galileia, seu lugar de origem, né? E diz a Bíblia em Isaías capítulo 9 e o versículo 1 e 2, diz assim: mas para os que estavam aflitos não haverá mais obscuridade. No passado ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos o enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão da Galileia, das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra e da morte, resplandeceu a luz. Olha que maravilha. Então agora o ministério de Jesus está começando num lugar de trevas, num lugar de sequidão, num lugar escuro, num lugar desfavorável, num lugar aonde havia somente desalento, desafeto, uma região na sombra e da morte. Preste para poder acabar, ser exterminado. É ali que começa o ministério de Jesus. Olha só que maravilha, meus amados, o que nós aprendemos aqui? Que quando nós pensamos que tudo está destruído, que não tem mais esperança, que não tem mais vida, é aí que Deus começa a trabalhar, é aí que o Evangelho chega, aí que o Evangelho transforma a situação e prova que Deus operando, quem impedirá? Ele é aquele que ergue do monturo necessitado e coloca sentado no meio dos príncipes do seu povo. Meus amados ouvintes, quem sabe estou falando com você, você está nos assistindo aí pelo Face ou pelo YouTube. Eu não sei qual é o meio que você está me assistindo agora, mas eu quero dizer, não importa qual seja a terra de Zebulon, qual seja a Naphtali na tua vida,
não importa qual é o vale da sombra da morte que você está passando. Se Jesus é o seu pastor, a Bíblia Sagrada diz em Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Meu irmão, se Jesus é o teu pastor, fique tranquilo, não importa qual é a terra de Naftali, Zebulon, qual é o caminho que você está trilhando. Se você confiar, Deus te trará a vida, te trará libertação, te trará esperança. E esta esperança é o Senhor Jesus. Por isso ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Então vemos o ministério de Jesus se cumprindo em Mateus, capítulo de número 4 e o versículo 12 a seguir, que diz: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão da Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e os que viviam nas regiões da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então Jesus, ele é a luz do mundo e o sal desta terra. E nós, como agora resplandecido, o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Devemos andar na luz, porque Ele é a luz. Então Ele Ele nos tira do vale da sombra da morte para resplandecer a glória, a majestade, a soberania desse Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A profecia disse que Jesus, ele seria como um grande profeta, né? O Senhor suscitaria. Olha só, livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvirás. Então vemos aqui Moisés profetizando isso, que Jesus seria como um profeta, uma voz profética, uma voz literal, uma voz verdadeira, que a esse nós deveríamos de ouvir. Por isso que lá em Mateus, capítulo de número 16, se eu não me engano, 17, vamos ver aqui, Mateus, capítulo de número 17, capítulo 17, está Jesus no Monte da Transfiguração e aparece lá Moisés e Elias conversando com o Senhor. E Jesus estava com o seu rosto resplandecente, as suas vestes resplandecentes. E de repente, diz a Bíblia que uma nuvem envolveu, uma nuvem apareceu ali no meio daquele diálogo, e dessa nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. E ainda disse o Senhor Deus, testemunhando deste profeta: a esse vocês devem ouvir, para cumprir a profecia que Deus falou através do ministério de Moisés. Ali Deus fala, repete novamente: a esse vocês devem escutar. Quer dizer, passou Moisés, passou Elias, o leão dos profetas, agora está aí o meu filho. Ouça ele, creia nele, confia nele, que com certeza terão a vida eterna. Era mais ou menos isso que Deus estava dizendo aos discípulos. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos pronunciaram isso, né? Eles guardaram isso nos seus corações, esta profecia, e agora estão praticando aquilo qual o Senhor Jesus havia proferido nos seus 3 anos e meio
de ministério. Então vemos em João capítulo 6, versículo 14, que nos diz assim também a preciosa palavra de Deus. João, capítulo de número 6 e o versículo de número 14, olha só o cumprimento desta profecia que Moisés ali em Deuteronômios profetizou por intermédio do poder do Espírito Santo de Deus. João capítulo 6, versículo 14 diz assim: Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria de vir ao mundo. Olha que coisa gloriosa. Então Deus não faz nada por acaso. Deus, ele fala e Deus, ele cumpre. Deus, ele estabelece e ele, meus amados, enlarguece ou diminui. Porque operando o Senhor, quem impedirá? E abrindo parênteses, se Deus tem profetizado, Deus tem falado, aleluia, algo ao teu respeito, aguarde, confie que Deus é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Porque a palavra de Deus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz Deus, não passarão. Bom, meus amados, para não ficar muito extenso aí este vídeo, eu vou ficar por aqui, mas amanhã, se Deus quiser, nós estaremos trazendo mais a sequência dessas profecias, das palavras do advento, ou da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo para nos resgatar, para cumprir a vontade do Pai e nos dar a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor Jesus.